Chega mais, turma! Vamos que vamos! Quase 18 horas e o Gazeta Esportiva está no ar. Está na hora aqui pra você, por você, pra gente ficar juntinho até às 7 da noite, conferindo todo o noticiário do esporte. E quem tá comigo por aqui é uma super dupla, né? Aquelas duplas assim, barra pesada, dupla de responsa, de respeito. Alex Miller! Não vai sentir a pressão, não vai sentir a pressão, Alex. Silvestre! Vamos lá, acho que a dupla, uma das duplas mais raízes. Né? Uma das duplas mais raízes e icônicas do esporte brasileiro. É Obrigado. dia de falar sobre o jogo da seleção brasileira diante do Chile? Peru. Não, Peru. é do Peru, né? É do Peru. O Brasil Acorda, vai enfrentar o Chile. Fini! Porque às vezes eles não querem que eu fale do Peru. Não foi o Fini, desculpa, Fini! E por que eles põem Chile? Só pra eu não falar do Peru. Mas hoje o Brasil vai enfrentar o Peru e a gente vai ter palpitômetro aqui. Será que o Brasil vai conseguir a 5ª vitória na competição? A gente espera que sim. O José Paz já está no CCT da Barra Funda para atualizar as informações do São Paulo antes da partida diante do Vasco, além de trazer a declaração de um jogador tricolor que está dando o que falar. A gente também vai trazer as atualizações sobre eleição presidencial no Palmeiras. A S tem notícias, informações? Sim. Também não é nenhuma bomba, mas bomba. é uma informação surpreendente até. O Alex acho que vai concordar comigo. Com certeza, não sei qual que é, mas vou concordar. Ainda teremos algumas declarações do CEO do Corinthians sobre as dívidas do Timão, né? Todo mundo questionando as dívidas, o Corinthians está devendo para esse, está devendo para aquele, não pagou aquele. Então, ele se manifestou sobre essa questão. E é claro que a gente vai falar sobre a preparação do Corinthians para o jogo de quinta-feira. Então, ó, se segura na poltrona, prepara o chazinho com bolacha maisena. Isso é só se estiver doente, né? É. Ah, faz uma pipoca, então, uma mortadela, um pão com mortadela, né? É gostoso. Da chapa, assim, um bauru. Vamos comer besteira, gente. A gente volta já, não sai daí não. De volta, a Marina Buffon conversou com um multimedalhista olímpico e ele falou sobre absolutamente tudo. Sabe quem é? Quem? Começa com I. Zá? Que? As? É ele! Bora conferir! Pera. Vai no... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito honrada de estar ao lado aqui de Isaquias Queiroz, 5 vezes medalhista olímpico. Isaquias, muito obrigada por topar falar com a gente. E claro, gostaria de começar perguntando sobre Paris 2024. Prazer estar falando com vocês. Paris foi um momento muito importante para mim, poder chegar à minha 5ª medalha olímpica. Isso é para poucos. Hoje só a Rebeca que está acima de mim, do Otávio Gael, do Robert Scheid, mas eu fico muito feliz de poder chegar à minha 5ª medalha olímpica dentro de um esporte que não tem muita tradição no Brasil, mas que hoje está mudando o cenário. O objetivo lá é ganhar a medalha de ouro. Não só no C1 individual, como no barra de equipe também ganhar medalha. No barra de equipe a gente ficou em 8º, não deu para buscar medalha, mas a gente estava muito bem no treinamento, a gente acreditava que dava para brigar para medalha, mas não deu. Mas no C1 a gente acreditava que dava para ganhar medalha de ouro. Não veio a medalha de ouro, mas eu acho que pela arrancada que eu dei no final ali, a medalha de prata valeu para a medalha de ouro e eu fiquei muito feliz de poder ganhar a medalha e poder ajudar o Brasil, o time Brasil no quadro de medalha. E eu acho que a minha prova mostrou para o brasileiro que desistir nunca, né? Acreditar sempre. No meio da prova, lógico que eu vi os caras distanciando, não vou mentir, ali em volta dos 300 metros finais, eu falei, cara, não dá mais, já foi, não tem como ganhar medalha. Só que aí eu falei, cara, eu vou dar tudo que der, que eu tenho aqui, eu vou começar a subir, fui subindo, fui vendo que estava chegando mais próximo. Falei, cara, eu acho que dá. Aí foi mudando, né, a expectativa, e quanto mais eu subia, não sei de onde vinha o gás, a energia, eu acho que é a questão mesmo de ver minha família ali, e eu tinha um medo, né, de poder sair de uma Olimpíada sem a medalha, somente foi a primeira Olimpíada que ele estava presente comigo, meus filhos e minha esposa. Foi cada espetacular. Primeiro eu deixei todo mundo com o coração na mão, depois todo mundo já quase infartou, vai dar. Então, até hoje eu assisto ainda a final ali, cara, até hoje dá emoção bastante ali, aquele finalzinho ali. A Olimpíada do Rio foi onde todo mundo conheceu o Isaquias, fui o primeiro atleta do Brasil a ganhar 3 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. De lá pra cá, o reconhecimento só foi crescendo mais ainda, muita criançada me conhece muito, me admira, às vezes se emociona quando me vê, pede autógrafo, foto, eu fico muito feliz com isso.
tem um amor especial pela Bahia, né? Você tem um amor especial pela Bahia. E me conta um pouquinho como é essa questão mais pessoal sua. Tem mais competição? Como é que tá agora? Chega, pelo amor de Deus, competição esse ano, não quero mais não, chega. Agora no mar, talvez uma diversãozinha, igual eu vou fazer aqui com o pessoal, de poder remar na piscina, diferente do que eu faço, normalmente é uma lagoa, um rio. Aqui eu vou estar remando na piscina com o pessoal, podendo mostrar para ele um pouco da técnica. Mas essa reta final agora é mais, ainda continuar mais umas 2 semanas de descanso, depois voltar ao treinamento de leve, sem estresse, sem preocupação. A gente vai ver ainda como é que vai ser feita a temporada 2025, 2026, que não é a mais importante, a mais importante é 2027, que é a classificatória olímpica. Mas aqui pode ir na Bahia, aí não tem negociação, tem que ir na Bahia, que pra mim eu amo muito da lá. Quando eu parar, eu quero poder voltar a morar lá. A gente pode contar com o Isaquias Queiroz em Los Angeles? Podemos? Olha, pode contar com a minha vontade, eu vou me dedicar bastante lá, lógico que não tem como a gente garantir uma medalha olímpica. A vaga olímpica, no meu caso, fica um pouco mais tranquilo, pelo talento que eu tive, por todo o trabalho do Lauro, né, que é o treinador, do Comitê Olímpico da Confederação também, bem tendo, ali de fazer toda a preparação de treinamento. E eu quero estar lá para poder ganhar mais uma medalhinha, chegar à minha 6ª medalha, eu acho que vai ser muito incrível, né? A gente vai ficar na torcida durante todo esse ciclo. E mais uma vez, muito obrigada, Isaquias. Muito obrigada. Bons treinamentos, boa Bahia, bom descanso. E descansar um pouco ainda tem mais umas 2 semanas, então eu vou ter mais 2 semanas. Ainda vou poder descansar ainda, aproveitar a família lá em Lagoa Santa ainda. Não consegue ficar parado? Não consigo ficar parado. Eu fui uma dor de cabeça de fazer modificação de casa, mexer com construção. Mas é bom que arruma alguma coisinha para ocupar meio que esse tempo aí. Muito obrigada, viu, Isaquias? Valeu, obrigado. E eu volto com vocês daí. Até. Que legal, como é bacana ter um medalhista olímpico pesado, Gazeta Esportiva hoje, hein? E você percebe que ele é humilde como pessoa e ao mesmo tempo ele tem noção do talento que ele tem, do tamanho que ele tem, mas ele não fala com arrogância, ele fala com a realidade de quem lutou para chegar até onde ele chegou. Então Isaquias é um monstro, é um grande ídolo e um grande herói do esporte brasileiro. Eu diria que ele é um milagre olímpico e um aborto da natureza em termos assim esportivos aqui do Brasil, porque desenvolveu a técnica diante das dificuldades dele lá na Bahia e tal, quer dizer, sem muito apoio. Muitas vezes esses atletas que viram campeões olímpicos ou grandes competidores, eles começam, na verdade, até por uma necessidade de alimentação. Sobrevivência. Tem um projeto social lá, não sei o quê, o cara vai para pegar o lanche. E aí brota o talento. Se o Brasil investir, está investindo de uns anos para cá, vamos falar a verdade, melhorou muito, mas se investisse pesado, a gente seria uma potência olímpica, né? Hoje, às 9h45, o Brasil encara a seleção peruana no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ver a escalação do técnico Dorival Júnior. Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Savinho, Rodrigo e Igor Jesus. O Brasil é o 4º colocado do campeonato com 13 pontos. O Peru começou a rodada em penúltimo com 6. Vocês gostam dessa escalação? É meio que tem aí, né? Eu olho para os laterais, eu não vou nem falar de camisa 10 e camisa 9. Eu olho para as laterais e eu tenho vontade de chorar. Não, pra gente que quem já teve Cafu e Roberto Carlos... Não precisa nem tão longe. Cicinho... Zé Teodoro, que foi um ótimo lateral dos anos 80, que jogou no meu São Paulo. O Júnior, lateral esquerdo. Nossa Senhora. Né? Isso para não usar, né? Marcelo. Leandro, Júnior, Leandro. Claro. Puta, Leandro, pelo próprio Marcelo. É impressionante. Bom, aí é o seguinte, isso é o que nós temos no Brasil. E a entrevista coletiva dos atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus teve um momento de descontração, né, gente? Porque não é fácil falar do Peru. Dá uma olhada na 5ª série da seleção. Como você vê o Peru? Um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Eu falei Peru, time, né? É sério, mano. Caraca.
Não, e outra, e assim, a pergunta foi super sem maldade, né? Tipo assim, ele era uma pergunta longa, tal, que no final ele termina falando do Peru. Não é que nem a pergunta que uns e outros fizeram aqui pro Miller ontem. Não. Falaram assim, Miller, como é que foi pra você? Você pegou muito peru, por exemplo. Aí você vê, quem faz esse tipo de pergunta tem maldade na intenção. Não foi o caso do jornalista, mas aí caiu na gargalhada, né? Caiu na rede é peixe, né, gente? Bom, o momento melhorou também, né? Um pouquinho depois da vitória sobre o Chile. Não que eu tenha ficado super motivado com a seleção, mas que melhorou. Ele que fez o gol. Eles que fizeram o gol, né? Então tá saindo ali, né, o peso, né? Mas pra alegria do Alex Miller, hoje tem palpitômetro por aqui. Adoro. E o Agora vamos lá, vamos trazer uma pessoa séria pra conversa. Marina Buffon, que não está na 5ª série. Não. Ela já tá, acho que na 7ª. 7ª? 8ª, né? 8ª, ela já tá no 9º ano, sabe? Nosso tempo é quase no primeiro colegial. 9º ano, primeiro colegial. Marina, que tá no primeiro colegial, vai conversar e trazer pra gente as novidades do Corinthians. Boa noite, Má. O CEO do Timão deu uma explicação pros credores do clube, é isso? Fala, gente. Boa noite, Michele. Boa noite, bancada querida. O assunto aqui é sério, então não dá para brincar muito não, então vou falar para vocês aqui sobre o que o Fred Luz falou em entrevista ao André Hernan do UOL Sport ontem, foi ao ar hoje, né? Mas só para dar uma contextualizada aqui para vocês. O Fred Luz foi perguntado sobre diversas questões, sobre o pagamento do Depay, se foi algo muito monstruoso, se podia ter trazido, sobre planejamento, sobre o que ele faz no clube, sobre suas funções, enfim, perguntado sobre um monte de coisa. Mas uma das questões foi justamente sobre endividamento, sobre as dívidas do Corinthians, sobre se vai pagar os clubes para quem está devendo. Um desses clubes é o Cuiabá, por conta da aquisição do Ranieri. E vocês devem, né, estar acompanhando recentemente aí que o presidente do Cuiabá, lá do Dourado, o Adriano, ele acabou dando algumas declarações no último final de semana à Rádio Bandeirantes, falando que o Corinthians está enganando todo mundo. E aí, então, o Fred Luz vai falar justamente sobre isso. Prestem atenção. Se não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença ao Cristiano. Acho que ele exagerou muito, né? E no momento adequado essas respostas vão ser dadas. Porque o que tem é um descasamento, como eu já falei aqui, entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas no Corinthians no curto prazo. Então nós vamos precisar, sim, da compreensão, inclusive do Cristiano lá do Cuiabá. Eu sei que foi tentado isso, mas não se chegou a bom termo. Eu acredito que se chegará, porque é inviável, isso sim, é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Então o Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, viu, Cristiano? Tem nada a ver com golpe, coisa nenhuma. É uma renegociação organizada em que os credores compreendam que pagar na forma que está estruturada, isso não vai acontecer. Olha, então, Fred Luz dando essa resposta ao presidente do Cuiabá, mas também falando sobre outras dívidas do Corinthians. E eu pergunto a vocês, é isso mesmo? O credor deve ter essa boa vontade com o Corinthians, que é o devedor nesse caso? Mas calma, calma, que eu tenho umas outras coisinhas para falar para vocês. Vocês respondem já já. Vamos atualizar. Estamos falando de dinheiro, vamos falar também do Hugo. Mais um capítulo na novela aí pela contratação do goleiro. Ontem o Marcos Braz deu uma entrevista para alguns jornalistas ali presentes no Rio de Janeiro. Entre eles, a gente pegou uma frase que saiu até no portal UOL. Uma frase que diz o seguinte, abre aspas, falas de Marcos Braz em relação a essa situação envolvendo o goleiro. Falta o pagamento, falta o dinheiro. O que posso falar é que hoje ainda não se tem a situação resolvida. Pois bem, gente, fecha aspas aí as falas do Marcos Braz falando sobre a situação do Corinthians na compra do goleiro Hugo. O Corinthians se resguarda pelo parcelamento dos 800 mil euros, que é o que equivale a 50% dos direitos do goleiro. No entanto, o Flamengo quer uma garantia, não aceitou a garantia, que é a fiadora, uma empresa, a Brax, como uma parte dessa garantia do Corinthians. Então o Corinthians está buscando uma outra forma de convencer, vamos dizer assim, o Corinthians a fechar, o Flamengo a fechar esse negócio. E ele também afirmou uma coisa, viu, Mi? Para jogar no domingo, se essa situação não estiver resolvida,
o Corinthians vai ter que, de fato, pagar R$500 mil de multa. Pois é, mais 500 mil, né? Porque já pagou para outro jogo. Bom, vamos falar um pouquinho do Coringão? O que a gente pode dizer dessa situação, da questão da dívida, questão do Hugo? Ele falou que não dá para pagar a dívida dessa forma como está configurada. Deixa eu falar só uma coisinha. O que o Fred Luz falou, para mim, é constrangedor. E eu acho que o torcedor do Corinthians não merece passar por uma vergonha dessa. O torcedor do Corinthians torce por um clube gigantesco. E essa situação é vexatória para um time do tamanho do Corinthians. Que todos devem, a gente sabe, né? Todo clube deve de um jeito ou de outro, tem suas dívidas comprometidas, tem seu planejamento. Mas o Corinthians, a cada dia que passa, demonstra que pode ter um monte de coisa lá dentro, menos planejamento. E uma fala nesse sentido, para mim, soa como uma piada. Né? Eu acho uma coisa assim, realmente fora do contexto de um time profissional, de um clube que quer se mostrar grande como pela organização do Corinthians, por tudo que acontece dentro do Corinthians, pela falta de estrutura e planejamento do Corinthians, é um clube sim que merece cair para a segunda divisão. Não merece. Não, Michele, vamos falando sério. Não merece. Não merece pela torcida. O torcedor não merece passar por essa tristeza. Não merece. O torcedor não merece passar por isso. Mas confusão eu entendo. O clube que faz tudo isso merece cair. Merece cair. É a pavimentação de uma queda. O Corinthians está construindo o caminho para a queda já há muito tempo. Mas a instituição e só não merece. cai pelo tamanho da camisa, pelo peso da camisa e pela torcida que é maravilhosa. Se não, o Corinthians estaria já, sabe, numa areia movediça e se afundando a cada vez que tenta sair dela. O Fred Luz deu uma declaração honesta e cara de pau. É assim que eu resumo o que ele falou. Que ele foi honesto e cara de pau. Devo Corinthians, entre parênteses. Não, mas o que ele vai fazer, Silvestre? Devo, não nego, pago quando eu puder e do jeito que eu puder e do jeito que eu quiser. Não do jeito que você, credor, tá exigindo ou pleiteando. Vai ser o jeito que tá no contrato. E respingando não, mas ele também... Ele falou que não vai pagar do jeito que tá no contrato. É isso. Ele tá falando que não vai fazer como tá escrito. Que não dá, porque o Corinthians não tem condições. Então por que fez o planejamento daquele jeito? Por que falou que vai pagar o Hugo em 4 prestações se não consegue pagar o Hugo em 4 prestações? Eu ia levar o assunto pro Hugo. O Flamengo tem todo o direito de não aceitar as garantias. Por quê? Porque o Corinthians não tem a menor credibilidade no mercado. Já tá devendo o Mateuzinho. Né? Então, e o Flamengo é adversário do Corinthians agora, pro jogo de domingo, vai jogar vai dar moleza pro rival? Também não vai. Então o Corinthians está pagando pelo pecado da péssima gestão anterior, da outra, da atual, mas é capaz de perder o Hugo ainda. Já pensou se perde o Hugo? O Carlos Miguel foi mais ou menos. Pô, achou um goleiro, caiu do céu. São Jorge jogou um goleiro pro Corinthians, velho. Os caras perderam o Cássio, o monstro sagrado. Depois o outro menino Carlos lá. Miguel. Pô, que potencial gigante, né? Se tivesse no Brasil, tava na seleção. Colo, de repente, agora nem sei onde ele tá. Olha. Foi a reserva titular onde ele tá. Vai sumir, porque não sei onde ele tá. Time pequeno. Aí veio o Hugo, reserva do Nottingham, olha lá, ninguém viu, nunca mais falou dele. Agora o Hugo tá aí, ó. O Hugo chegou e tomou conta. Chegou chegando, tomou conta, pegando pênalti. Isso. Milhares de pessoas querem ver o Hugo, inclusive na seleção brasileira, mas parece que o Corinthians não quer mais ver o Hugo no Corinthians. É um negócio louco isso. O Corinthians precisava... O Corinthians dá tiro no pé, o Corinthians se afundou na própria lama, o Corinthians está pagando os pecados das ridículas gestões. E erros básicos também recentes dessa atual gestão, né? Erros básicos, assim, de falta de organização, de atenção. Futebol é diferente, né? Mas a gente tem a receita e tem a dívida. Aí a gente vê quanto vai entrando de dinheiro e vai calculando mais ou menos aqui e ali, certo? Certo. Aí eu procuro não gastar mais do que eu ganho. Esse é o básico, né? Eu não gasto. Eu gasto menos. Aí eles contratam um jogador para pagar 3,5 milhões por mês. Mas esse dinheiro só chegou para contratar esse jogador, então, não chegaria para pagar a dívida. É isso, a questão aí é essa. Tem que ter uma legislação, um fair play financeiro, que não é tão simples assim. É por causa daquele negócio lá, daquele valor lá, do patrocínio. O dinheiro não é de ninguém, né? O dinheiro não é de ninguém, se responsabiliza. É fácil ficar brincando de banco imobiliário. Eu vou brincar de banco imobiliário, vou comprar 3 casinhas, 4 hotéis, assim vai. E agora o banco imobiliário novo, falaram que tem até Pix. Monopoly. Eu não vi, mas falaram que Jogo tem da até vida. Pix. O meu não tinha
tinha Pix da minha época. Ó, o Campeonato Brasileiro volta amanhã. Ó, glória, Senhor. Com o São Paulo em campo, porque ninguém aguenta mais ficar sem Campeonato Brasileiro. Então a gente vai pro CCT da Barra Funda ser feliz com o José Paz, o homem que sempre quer mais. Ele faz beach tênis, ele faz tênis, ele faz futevôlei, ele faz academia. Ó o bíceps do Zé. Quais são as novidades do time do Zubeldia, José Paz, que traz alegria? Fala-me, tudo em paz? Beijo grande pra você, querida. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, amanhã jogaço lá no Brinco de Ouro da Princesa, hein? 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Vasco, jogo importante pro São Paulo, jogo importante pro Clube de Regatas Vasco da Gama nessa sequência aí do Brasileirão. E o São Paulo do professor Luiz Ubeldia encerrou hoje a preparação para essa partida. Jamal Lewis, que tá lá com a seleção da Irlanda do Norte, disputando a Liga das Nações nesta data FIFA. Não joga, não vai lá para Campinas. Bobadilha, que está com a seleção do Paraguai, também não. Assim como Ferrarese, que está com a seleção da Venezuela. Então são 3 desfalques. Juntam-se a estes 3 outros 2 nomes, Arboleda e André Silva. Esses 2 aí suspensos. Mas é bem verdade que voltam Alan Franco e Caleri, que estavam suspensos no sábado retrasado contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, derrota do São Paulo pelo placar de 2-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Quem deve ser titular? Lucas Moura, o meu irmão gêmeo, deve ser titular, mas está devendo, é bem verdade, nos últimos jogos, especialmente aí nas Copas, né? Na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores da América. Não jogou bem contra o Atlético Mineiro, não jogou bem contra o Botafogo, deixou a desejar, mas deve ser titular nessa partida aí contra o Vasco da Gama. Queria falar um pouquinho sobre ele, porque é o jogador, é o segundo atleta com mais participações em gols do São Paulo, 18 participações para o Lucas, está atrás só do Caleri, que tem 19 participações aí neste São Paulo do técnico Luiz Ubeldia, mas está devendo, como eu disse para vocês. E eu queria a opinião de vocês aí no estúdio, o porquê que o Lucas Moura caiu um pouquinho de nível, porquê que não está jogando o que outrora jogou com a camisa deste mesmo São Paulo Futebol Clube. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar de um outro atleta que deu uma entrevista, meu Deus, tá causando um rebuliço danado, mas isso é assunto para daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportivo. Segura aí, Michele. Devolvo com vocês assunto Lucas Moura agora aí na bancada, tá bom? Bom, vamos falar do São Paulo. O Lucas, né? Era não, isso? o Lucas é. Era o Lucas. Isso. Que o Zé deu a deixa, né? É. Olha, pra falar a real, eu vou ser um pouco torcedora. Ele tava batendo ali na janela. Só o que ele fez no ano passado, naquela semifinal contra o Corinthians, já valeu tudo, cara. Ele já tá pago, já valeu né? tudo, já tá pago. Eu também acho. Não tô falando daquele gol que talvez tenha sido, talvez, porque até agora não deu pra ter certeza. Se não tem imagem conclusiva, vale o campo. Exatamente, agora eu tô falando sério, né? O Lucas tem crédito. Aparentemente bateu, não dá pra ter certeza e tal. Mas ele jogou o fino da bola naquela semifinal. Ele colocou o Corinthians no bolso. Fez os 2 gols, né? Não. Não. Não? Não é? Fez... Ele fez 2? Ah, agora tanto faz. Algum gol, anjo iluminado, por favor, me relembra. Mas ele jogou muito, cara. Se fez os 2 gols ou não sei. Ele foi o responsável pela classificação do São Paulo para a final contra o Flamengo e já valeu o investimento. Agora, caiu de produção. Mesmo assim, eu considero o Lucas um jogador importantíssimo porque ele tem o drible, a intuição, o improviso no pé, coisa que a maioria dos jogadores não apresenta mais hoje em dia. Ele é um cara diferente. Ele fez um lá. Ele fez um lá, tá? O Lucas fez um. Agora, ele é um cara diferente do time do São Paulo, né? E a queda do São Paulo, como um todo, é explicada pela... Rato, desculpa, tá? O Rato. Acho que foi o Rato que fez aquele golaço. Exato. Pela queda do Lucas, né? De produção. É normal o jogador oscilar, ter momentos melhores, momentos não tão bons, mas o Lucas é um jogador diferente. E o São Paulo depende muito dele. Isso pode até ser ruim, mas que depende. Tanto é que quando ele tá bem, o São Paulo tava melhor. Tava disputando títulos, Lucas e o Rato chegar. marcaram. Agora, quando ele cai de produção, o time cai junto com ele e aí acaba sendo eliminado e agora tem só como objetivo buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem direto. Isso que você falou é interessante, porque aí eu fico na dúvida, o que veio antes, o ovo ou a galinha? O Lucas caiu de produção e o time caiu de produção junto com ele? O time caiu e ele caiu junto. Todo mundo ali, os principais jogadores, né? Lucas, Luciano, Caleri, começou a perder gol e tal, não sei o que, são jogadores a média de gols do Caleri caiu agora. Mas foi um ano puxado o Palmeiras também pro São Paulo, viveu isso, em várias frentes. Viveu isso, com os principais jogadores caindo ao mesmo tempo de rendimento. O Rafael
Veiga, então, por exemplo, é foi uma pra reserva? caída. Aí Então, fica difícil. olha, Pedro, Flaco, Lucero, o futebol brasileiro está recheado de centroavantes buscando o topo da artilharia nacional. Mas tem um deles que já passou por críticas por uma fase e hoje parece viver em lua de mel com a torcida. O nome dele é Yuri Alberto. Então bora assistir essa reportagem mostrando a boa fase do camisa 9 do Timão. Chupa, Silvestre. As competições estão chegando ao fim aqui no Brasil e é claro que no nosso amado futebol o que mais conta é o gol. Por isso eu quero saber de você por aí. Quem é o melhor artilheiro, o atacante que atua aqui no Brasil? Vamos lá. Vou dizer o Roberto, né? Pela lógica de sequência que ele tá tendo, né? A crítica também da torcida tava muito grande, mas ele tá surpreendendo. Eu acho que o Flaco Lopes hoje tá melhor, embora não seja o torcedor do Palmeiras, tá? E o Alberto? Do Corinthians, claro, né? Acho que o Pedro, se ele não tivesse machucado, não tivesse defasado no campeonato, ele estaria atuando de uma maneira bem mais efetiva e estaria ajudando o time, com certeza. Quem voltou a jogar foi o Yuri, né? Yuri Alberto tá jogando bem. Voltou! Enquanto contratou o Memphis, ele voltou a jogar bola. E não é à toa que o camisa 9 corintiano foi lembrado por tanta gente. Apesar da má fase do time no Brasileirão, ele chegou à melhor marca da carreira, com 20 gols em 48 jogos em 2024. Com os tentos marcados diante do seu ex-clube, o Internacional, ele entrou para o top 10 artilheiros do Brasil na temporada. Mas, mesmo que machucado, Pedro do Flamengo ainda está lá na frente com 30 gols, seguido por Lucero do Fortaleza, Mastriani por América Mineiro e Atlético Paranaense, Anselmo Ramon do CRB e Flaco Lopes do Palmeiras fechando o top 5. A lista segue com Isidro Pita também com 21 gols, Yuri Alberto e Nicolas com 20 e Verrete e Eric Pulga com 19. Ainda temos Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Alguém pode alcançar o Pedro? Aí, pode? Dá para passar? Pode, mas eu queria que não é nem meia culpa, né? Porque eu sim. Não é, porque é sim. Eu não vou pedir desculpa daquilo que é a minha opinião sobre o jogador, a qualidade técnica do Yuri Alberto, que eu tanto critico. Eu não gosto do estilo de jogo dele, eu acho ele limitado tecnicamente. Eu não estou falando da pessoa, eu não estou falando da entrega, da raça, do comportamento, né? Agora, eu sou obrigado a reconhecer que ele voltou a jogar bem, ou está jogando bem nessas últimas partidas, ele foi decisivo. Mas, para mim, ele é fraco tecnicamente para ser um atacante de um time do tamanho do Corinthians, só isso. Mas está jogando bem. Né? Tá jogando bem. E o Pedro será alcançado por algum atacante, porque o Pedro não joga mais até o fim do campeonato. Infelizmente. E faltam 9 jogos aí para vários jogadores que estão a 1 ou 2 gols do Pedro na luta pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Mas se você falasse assim, você preferia ter o Romero ou o Yuri Alberto? Só Romero. Se fosse escolher. Eu seria o Romero. O meu Yuri Alberto. O meu seria o Romero. Penso meia vez. Olha, a Marina está de volta para conversar com a gente e falar sobre a preparação do Coringão para mais uma partida importante que o time tem pela frente, o Atlético Paranaense. E tem que passar que nem um trator, né, Má? O Timão teve o retorno antecipado de um jogador por elenco, é isso? Atualiza pra gente essa informação. É isso mesmo, Michele. Como você disse, tem que passar o trator, tá? Não tem outra opção para o Corinthians a não ser vencer. Entra para essa rodada do Campeonato Brasileiro ainda na zona do rebaixamento e caso vença o Atlético Paranaense, não só sai do Z4, como passa o próprio Furacão na tabela, que nesse momento está em 15º lugar. O Corinthians teve o retorno do José Martínez, que está suspenso pela sua seleção, a Venezuela. Então ele voltou antes, já treinou hoje com o elenco, se colocou à disposição do técnico Ramon Dias e deve inclusive ser titular na quinta-feira, assim como o Yuri Alberto, que a gente estava falando agora há pouco aí na matéria. Já o Romero, que a Michele escolheu no seu time aí, entre essa dupla de ataque, o Romero e o Félix Torres jogam hoje, estarão à disposição das suas seleções, Paraguai e Equador, respectivamente, pelas eliminatórias. Pode ser, então, que não estejam aptos fisicamente a atuar na quinta-feira. Por outro lado, o Fagner e o André Ramalho, que estavam suspensos na última rodada, voltam a ficar à disposição também. E, para finalizar, a torcida fez sua parte, esgotou os ingressos, então a Casa do Povo estará cheia na quinta-feira para empurrar o Timão.
Vamos falar do jogo Atlético Paranaense e Corinthians? O que esperar? Não, o que esperar simplesmente a vitória do Corinthians, né? Ainda mais com essas voltas aí, o time vai estar fortalecido. E o Corinthians é obrigado a ganhar esse jogo para continuar na sua luta contra o rebaixamento. Se o Corinthians não ganhar esse jogo, se acontecer uma daquelas zebras que às vezes o futebol nos apresenta, o Corinthians vai começar a pavimentar o seu caminho para a Série B. Eu acho que esse jogo é o jogo da obrigação de vitória e eu tenho quase certeza de que isso vai acontecer. E é importante porque o Vitória e o Fluminense são os dois times que estão à frente do Corinthians na tabela e eles vão se enfrentar daqui a 2 rodadas. O Fluminense ainda pega o Flamengo nessa rodada agora, então tem grandes possibilidades de perder o jogo, porque o Flamengo é muito melhor que o Fluminense. Então, assim, significa que o Corinthians vencendo esse jogo, ele muito provavelmente vai sair da zona do rebaixamento e pode engrenar aí rumo à fuga. Que é porque o Fluminense perde do Flamengo, a gente tem que torcer. Aí A gente tem que torcer. Você tem que torcer, né? A gente tem que torcer pro Fluminense perder do Flamengo. Quem que é o outro também, que você falou? O quê? O Vitória. O Vitória vai enfrentar Vitória quem? pega o Bragantino em casa. Tem Juventude o Bragantino ali no bloco em casa, de cima, será? A Vitória pega o Bragantino em casa e deve ganhar o jogo. Não, o Bragantino vai ganhar o jogo. Não tem como, não tem como, mas tem como, tem ganha. que torcer pra isso. Palpite, e o né? Corinthians, aí o Corinthians ganha do Atlético Paranaense. Isso, aí ele sai da zona. Sai. Não, se o Corinthians ganhar do Vitória e o Fluminense não ganhar do Flamengo, o Corinthians sai da zona nessa rodada. Gente, o empate é um péssimo negócio. É terrível. O Corinthians tem 2 pontos a menos do que o Atlético Paranaense e 2 jogos a mais. Mesmo ganhando por pontos perdidos, o Atlético Paranaense continua na frente do Corinthians. Então tem que encurtar essa distância, é fundamental somar 3 pontos em casa e eu acho que vai ser daquele jeito. Um beijo apetitoso pro meu querido Ângelo, do Roca Bar, lá do Shopping Moca, lá do Mercadão. Como é que é beijo apetitoso? Beijo apetitoso é aquele beijo de sanduíche de mortadela com queijo desse tamanho que eu comi no Mesa Redonda aqui, ó. Que alegria. Um beijo, Ângelo. Saudade, vamos marcar nosso almoço. Olha, hoje é dia do... é dia do professor! É dia do professor e eu comecei o programa sem... O Mister, que é mais chique, mas é o professor. É professor. A gente vai fazer então o Resta Um com os melhores professores que trabalharam no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Nossa, o universo grande, 10 anos. De todas então, as de 2014 a 2024. No Brasil, né? Fizemos um bololô ali pra vocês escolherem o melhor e maior professor do Brasil dos últimos 10 anos. Então não é um momento, né? Prepara o tambor. Mas vai trocando a música, que eu não vou aguentar essa música o tempo todo. Vamos lá. Olha os professores que temos na tela. Dorival Júnior, Tite, Felipão, Luxemburgo, Cuca, Muricy, Renato Gaúcho, Mano Menezes, Jorge Jesus e Abel Ferreira. Muito bem. Nos últimos 10 anos é o recorte. Pegamos um recorte. Então, por exemplo, aí não tem Tele Santana. Sim. Né? Aí não tem... tudo bem, mas é o Luxemburgo dos últimos 10 anos. Sim, certo? O Luxemburgo dos últimos 10 anos, porque é na época que ele atuou. Então vamos lá. Como é o Resta Um? Você vota num, aí eu desempato se precisar e elimina. Né? Vamos ver quem sobra no final. Agora a gente pode pôr outra música. Vai. Vamos lá. Quem que você elimina? Alex Miller. Primeiro que eu elimino aí... Deixa eu pegar aqui que de longe eu não enxergo. Primeiro que eu elimino aí... O diretor bota tanta gente lá também, não sei por que põe tanto. Como é dos últimos 10 anos, é o Vanderlei Luxemburgo. Se fosse da carreira, ele ficaria pra final. Sério? Você ia tirar o Luxemburgo daí? Você? Agora, tô tirando agora. Nos últimos 10 anos, penso parecido com o Alex, porque se fosse a carreira, o Luxemburgo ia pra final, mas últimos 10 anos, eu elimino primeiro aí da lista, Mano Menezes. Luxemburgo eliminado. Então, tchau, Luxemburgo. Um beijo, professor, com toda a reverência do mundo. Continuando, vamos lá. Dorival, eu teria tirado Dorival. Tite, Felipão, Cuca, Muricy, Renato Gaúcho, Mano Menezes, Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Quem você tira, Alexandre Silvestre? Cuca. Pode pôr uma música, gente, então fica muito tenso aqui, fica uma coisa assim. Vocês vão ler os meus pensamentos sem a música. Mano Menezes. Mano Menezes, e você? Eu já tirei o Cuca. Cuca, eu vou ter que desempatar depois desse recado.
Depois do recado eu vou desempatar. Um votou no Cuca, o outro votou no Mano. E você aí de casa acompanha a gente para escolher o professor dos últimos 10 anos, o melhor professor do Brasil. É difícil, hein? Tá na hora de destacar quem realmente transforma o litoral, quem faz a diferença na vida das pessoas e da região. É a Baalbek Cooperativa. Você vai ver o impacto maravilhoso na vida de muitas pessoas. Trabalho incrível da Baalbek que impulsiona Mongaguá e Itanhaém. O Adilson tá com o nosso amigo Robinson. Pessoal, tô aqui num bate-bola com meu amigo Robson, diretor da Baalbek Cooperativa Habitacional, que leva uma oportunidade justa para as pessoas conquistarem as suas casas, né, Robson? Adilson, vamos bater uma bolinha agora com o pessoal de lá. A Baalbek é importante para muita gente. Para nós cooperados, porque conquistamos a casa própria, para os colaboradores, porque geramos emprego, até para os vizinhos, porque valorizamos os bairros onde construímos. Dá só uma olhada. Esse é o bairro Anchieta, em Mongaguá. Imagens antigas de um terreno desvalorizado e sem perspectiva. Aí, nossa Baalbek passou por lá. Olha só como ficou. Só aqui são 58 casas construídas do zero e entregue para cooperados. Realização do nosso trabalho em conjunto. Agora, os dois na tela para você comparar o antes e o depois. Mudamos completamente o lugar. Já são quase 1000 famílias de cooperados já com a sua casa. É impressionante, eu conheço a qualidade das casas, é moradia digna para os cooperados. Adilson, nós cooperados merecemos o melhor. Foco e dedicação da Baalbek é totalmente a nós cooperados. Viramos a nossa chave. É a Baalbek Novos Tempos. Volta aí pro estúdio. É isso aí, virada de chave, Baalbek Novos Tempos. Eu tô realmente impressionada com essa importância, a importância do trabalho da cooperativa, né, na vida das pessoas, na vida das cidades de Itanhaém, de Mongaguá. E como o Robinson disse, o foco é totalmente em você, cooperado. Parabéns, Baalbek Cooperativa Habitacional, pelo trabalho, pela diferença que faz na vida das pessoas. Um beijo para toda a família Baalbek. Bom, o Alexandre Silvestre escolheu o Cuca. E eu, Mano. E você, o Mano. Tchau, Mano Menezes. Adeus. Cadê o quadro aí? Cadê o quadro? Então agora sobrou. Vamos lá. Muricy Ramalho, Tite. Quem é o terceiro que eu não enxergo? Tem o Dorival, tem o Renato. Felipão. Nossa, o Felipão tá jovem nessa foto. Riscar o Cuca. Cuca. Não, quem saiu foi o Mano. Ah, foi o Mano, desculpa. Muricy, Renato Gaúcho e Jesus e Abel. Quem você tira? Agora eu vou tirar o Muricy Ramalho pelos 10 anos. O Muricy foi gigantesco, super campeão, mas antes de 10 anos, né? Então, seguindo o mesmo critério do Lucha, eu tiro o Muricy. E você? Eu mantenho o Cuca, né? Pra mim, nesse momento. Nos últimos 10 anos, quem tem. Ah, mas isso aí tem história. Não vale a história. Não tem história. Se for contar a história, eu volto com o Vanderlei. O Luxemburgo tem que voltar pra brincadeira. Tem que contar, são ué. Os 10 últimos uma anos. Vida, são os 10 anos, mas a regra do jogo, a pessoa traz a bagagem. Ah, não, então não. Bom, então, você tirou quem? Agora eu tirei o Muricy por causa dos 10 anos. E você? O Cuca. Foi o meu voto anterior vencido. Tchau, Cuca! Um beijo pra você e pra Calçavinho. Agora, continuando. Você, quem você tira? Põe a lista aí, porque eu preciso pensar um Dorival, pouquinho. Tite, Felipão. Os últimos 10 anos. Muricy, últimos 10 anos. Renato Gaúcho, Jesus ou Abel? Anos. Tem 7. Renato. Tchau, Renato Gaúcho, não? Não, Muricy. Vou ter que ser coerente, né? Tchau, Renato Gaúcho. Um beijo, gatão. Alex Miller. Você, vota em quem? Muricy. Muricy? Muricy? Eu tô na dúvida, Muricy ou Tite. Muricy. Tira o Tite, meu. Não dá pra tirar o Tite. Porque ele teve um Mundial ou não? Não, porque o Tite ainda teve. Não teve o Mundial, já foi o Mundial. Não, mas ele teve conquistas pelo Corinthians também. Mas quantas? Não, tudo bem, mas depois, 2015, né, ele era o técnico do campeão brasileiro. Mas foi uma conquista. Ué, mas a gente tem que... O Muricy não foi nada, né? Nesse recorte. Muricy, com dor no coração. E você? Muricy. Então, tchau, Muricy, não adianta eu votar. Tchau, Muricy. Dor no coração também. Continuando, quem foi o melhor técnico dos últimos 10 anos? Recorte. Dorival, Tite, Felipão, Jesus ou Abel? Fala, Silvestre. Agora vamos limar... O Felipão. O Felipão. É o Felipão, Abel? Abel, vai no teu critério. Ele ganhou o brasileiro, Abel. né? Ganhou com o Palmeiras. Não, ele ganhou com o Cruzeiro, não, com o time de Minas, não ganhou? Ganhou com o Palmeiras. Não ganhou com o Cruzeiro, não? Não, o Palmeiras ele foi campeão brasileiro em 18. Rapaz, não é difícil, hein, gente?
Vai, filho. 2 pesos, 2 medidas? Vou tirar o Felipão, vai. Felipão. Beijo, querido Felipão. Agora vamos lá. Temos Tite, temos o Jorge Jesus, Abel Ferreira, Dorival Júnior e só. Temos 5 só. Quem você tira, Alex? Tem 4 só. Tite. Agora tá fácil pra mim. Tite, né? Tchau, Tite. Adenor. Beijo, senhor Adenor. Agora vamos lá. O primeiro da foto ali é o Dorival Júnior. Aí tem o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. O Jorge Jesus também é um milongueiro. Eu vou falar, velho, 6 meses. Trabalho sensacional. Mas foram 6 meses de brilho. O que ele ganhou? Pô, Libertadores, brasileiro. Ué, então. O futebol maravilhoso, mas foram 6 meses ali, hein? Antes desses 6 meses, ele quase foi mandado embora. Mas ele teve mais títulos do que derrotas em 6 meses. Não, teve. Já cravou o nome na história e, ó, é o nome dele que estão cogitando até pra seleção brasileira. Sim. Vai, vota, filho. E aí? Eu corto o Dorival Júnior da brincadeira. E você? Dorival. Tchau, Dorival Júnior. E agora sim. Coincidência? 2 gringos? Não, gente, fala sério. É Abel Ferreira na cabeça e não tem o que falar. Vocês vão votar no Jorge Jesus? Ficar venerando também o Jorge Jesus? Apagou a televisão, hein? Fala. Quem é que você vota? Eu preciso falar? Quem você elimina? Eu preciso falar. O Abel Ferreira, você nesses elimina 4 últimos anos... Eu falo que o Abel Ferreira é o melhor técnico do futebol do continente nesses 4 últimos anos, da né? Sul-América, das Américas. E é top 10 do mundo pra mim. O Palmeiras, Palmeiras em 4 anos ganhou 13 títulos. Não tem como não ser o Abel Ferreira. Abel Ferreira é o ganhador. Não é só Tchau, título, Jorge hein? Jesus. Não é só título, é gestão de elenco, a força que o cara tem no vestiário, agora, organização gente, tática. se a gente fizesse assim, de toda a história de treinadores, de toda a história de treinadores brasileiros, o Abel, quem seriam os 5 maiores da história do Brasil? Abel já seria um. O Abel. Tele Santana. Então, eu queria Luxemburgo. essa briga. O Felipão. Felipão. 5 melhores Parreira. E o Parreira? Não sei também. Pô, Parreira ganhou a seleção. Felipão e Luxemburgo, com certeza eu colocaria no top 5. Felipão. Tem que dar o que deu no... Bom, agora Felipão, Luxemburgo. A gente deixa pra outro dia, tá bom? Porque não vamos conseguir encerrar isso aqui. Não vou conseguir pensar tão rápido. Vamos falar do Palmeiras? Como já era esperado, o Conselho... O que aconteceu com o Conselho? O que aconteceu? Fala, aprovou... Implodiu. Não, tô brincando. Aprovou 2 candidatos à presidência... Aprovou as 2 chapas. E aí, 263 conselheiros participaram da votação. Olha quantos votos a tia Leila recebeu. 168. E olha quantos votos o Savério Orlandi levou. 85. Apenas 10 pessoas votaram em branco. Lembrando, Michele, isso aí é o Conselho Deliberativo que aprovou as 2 chapas. Porque dia 24, o sócio do 24 Palmeiras... de novembro. De novembro. O sócio é que vai definir o presidente. Surpreendente para mim a quantidade de oposição. Até outro dia o Palmeiras não tinha oposição, a Leila foi aclamada na eleição passada. E o Savério conseguiu mais ou menos 1/3 do conselho, o que não significa que ele tenha 1/3 dos associados. Os associados são mais ou menos 8 mil com condições de votar, mas uma média de uns 3 mil que votam normalmente. Então, isso aí é só uma amostra, né? Mas é quase impossível a Leila Pereira perder essa Mas eleição. é positivo, ao meu ver, para o Palmeiras. Pessoal, o Gazeta Esportiva vai encerrando por aqui. Tchau, Alex Miller. Tchau, Alexandre Silvestre. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.